Na noite deste domingo, o pastor Anderson Silva fez um importante comunicado nas redes sociais a respeito do seu desligamento, da Igreja Vivo por Ti. Sempre que ele é relatado, sempre que ele é citado em alguma reportagem, seja do meu gospel, seja do meu secular, ele é apontado como pastor da Igreja Vivo por Ti. E agora ele não faz mais parte deste ministério. A gente vai falar sobre isso agora com você. Está nos acompanhando aqui, eu já quero, claro, te pedir para se inscrever nesse canal. A gente tem publicado conteúdo quase todos os dias por aqui, então é importante que você se inscreva, ative as notificações para sempre que a gente publicar um vídeo novo, você ser o primeiro a saber, beleza? Bom, já queria te convidar para a gente correr agora para a tela do computador, para a gente poder ler junto essa mensagem, essa nota publicada pelo pastor Anderson. Vamos lá, sem perca de tempo, direto ao ponto. Bom, no seu Instagram ele escreveu o seguinte, veja aqui é o Instagram do pastor Anderson, ele escreveu o seguinte: Ponto 1. Mas primeiro vamos ler a mensagem publicada na imagem aqui. Comunicado ao corpo de Cristo. Não faço mais parte da instituição religiosa Igreja Vivo por Ti. Aí tem uma foto dele aqui bacana com a mão no bolso. Vamos lá. Ponto 1. Sou servo de Jesus que foi usado para a plantação da instituição evangélica Vivo por Ti há 16 anos. Ponto 2. A instituição que existe para servir a igreja não pode ser tratada como empresa pessoal de nenhum pastor. Por isso, não tem apego jurídico à mesma, pois a igreja vai além das instituições evangélicas. Ponto 3. No início do ano, pedi afastamento por 1 ano para devoção e ponderação de questões pessoais e espirituais sobre o destino do meu chamado, das reflexões vindas do meu diagnóstico em TDAH e autismo. Ponto 4. Os diagnósticos foram um luto momentâneo que me trouxe respostas aos meus 42 anos de vida. Trouxe respostas à minha incapacidade de relacionamento e precisava de um tempo para refletir e buscar ajuda em como recomeçar, pois em 24 anos de fé sempre enfrentei crises de relacionamentos por ser um pregador dedicado, mas que era incapaz de manter comunhão. Ponto 5. 8 meses foram suficientes para que eu chegasse à conclusão que não desejo mais retornar ao pastoreio da instituição Vivo por Ti, pois continuar seria cometer violência psicológica a mim, coisa que faço há muito tempo por não conhecer/respeitar minha singularidade. Ponto 6. Minha decisão de servir ao corpo de Cristo nessa época de guerra cultural e ideológica e inviabiliza que eu esteja à frente do pastoreio local de uma igreja. Não tenho mais paciência, unção e dedicação para esse ofício. Enxerguei o macro e me vejo capacitado, realizado e convocado a ele, pois não desgasta minha mente na impossibilidade das relações e a ditadura emocional que isso impõe a mim. A produção teológica e social em favor do corpo é meu desafio atual. 7. Por me posicionar politicamente, me tornei inimigo público de ideólogos que podem usar isso contra uma instituição que eu esteja à frente. E isso prejudicaria ainda mais as relações com muitos irmãos. Ponto 8. Nessa época de guerra cultural, também percebo que me tornei um fardo aos irmãos. Assim como se tornou um fardo não receber a contrapartida necessária para que meu trabalho macro fosse realizado. A liderança que ficou na coordenação da Vivo por Ti está fazendo um ótimo trabalho e são uma bênção. Deus é bom. E aí nos comentários ele continua: em breve postarei sobre o recomeço do meu ministério de uma maneira que não viole minha singularidade e não gere falsas expectativas no coração dos irmãos. Aspas, não tenho saco para relacionamento. Estou respeitando a mim mesmo e aos meus limites. Estou numa das melhores fases da minha vida e não quero viver ministério como fiz nos últimos anos. O psiquiatra disse essa semana, abre aspas, traço forte do teu autismo. Pregar por 2 horas e não ser capaz de conversar 30 minutos com alguém. Orem por mim. E conclui a nota do pastor Anderson Silva. Eu queria só
reler aqui o ponto 7, eu achei muito interessante. Confesso que eu estou lendo agora junto com vocês, eu não tinha lido, porque saiu agora há pouquinho mesmo essa publicação, e a gente vai ler o ponto 7. Por me posicionar politicamente, me tornei um inimigo público de ideólogos que podem usar isso contra a instituição que eu esteja à frente, e isso prejudicaria ainda mais as relações com muitos irmãos. E o 6 diz assim: minha decisão de servir ao corpo de Cristo nessa época de guerra cultural e ideológica inviabiliza que eu esteja à frente do pastoreio local de uma igreja. Não tenho mais paciência, unção e dedicação para esse ofício. Enxerguei o macro, ou seja, enxerguei algo maior, enxerguei o todo. Não sei se seria isso que ele queria ver. E me vejo capacitado. Enxerguei o macro e me vejo capacitado. Ele fala em macro algumas vezes. E eu estou sempre querendo entender que ele enxergou que pode ser mais do que pastor. Talvez seja isso, né? Me sinto capacitado. Então, e aí quem fala sobre essa questão social. Eu não sei se você sabe, mas eu já entrevistei o pastor Anderson aqui nesse canal. Vou deixar aqui nos cards, você pode ver essa entrevista. Muito boa. Ele estava na França quando a gente entrevistou ele. Na ocasião, ele era candidato a deputado distrital, né? Deputado distrital. No Distrito Federal não tem deputado estadual, né? Ele é deputado distrital lá pelo Distrito Federal, e que é uma espécie, como se fosse um vereador, né? Digamos assim. E ele falava muito sobre esse seu chamado, né? Perguntei, por que você não vai para deputado federal, ou não vai para um cargo maior? E aí ele disse que não, que naquele momento ele queria começar, né? Não dava para começar muito grande, ele tinha que experimentar para entender como é que era o jogo. Mais ou menos isso, com as minhas palavras. E agora ele fala que ele enxergou o macro, né? E está preparado para isso. E eu acho que é interessante fazer uma reflexão sobre isso. Eu me vejo capacitado, realizado e convocado a ele. E quando eu falo isso, eu lembro das últimas manifestações do pastor, politicamente, claro. Com essa questão de ideologia, você lembra dessa polêmica que surgiu sobre ele, quando ele falou, por exemplo, recentemente, que a igreja precisa orar mais. E aí dá um exemplo, né, de orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, para Deus tornar enfermos ministros do STF. Então esse enfrentamento dele me chama muita atenção. Pois não desgasta minha mente da impossibilidade das relações e a ditadura emocional que isso impõe a mim. A produção teológica e social em favor do corpo é meu desafio atual. Então quando ele fala em relação à questão social, eu entendo ainda mais que ele está tratando sobre política. E aí eu me pergunto, ele está deixando de pastorear uma igreja agora para se envolver ainda mais na política? É isso que está aparecendo aqui? Não estou criticando, não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou apenas questionando. Os comentários, pelo que eu já li aqui, são sempre positivos em relação a ele. Muita gente agradece aqui a ele, muita gente elogiando, inclusive, a postura dele em fazer isso. Muita gente concorda com ele em tudo que ele faz. Eu não quero aqui de forma nenhuma trazer qualquer comentário crítico ou condenando a decisão do pastor. Só é importante lembrar sobre esse assunto da decisão dele de sair da igreja. Eu conversei com ele recentemente. Há mais ou menos um mês a gente recebeu informações de que ele não estava frequentando a igreja há muito tempo, que ele não ia lá. Nós tentamos contato com a igreja Vive por Ti, ninguém respondeu. Chamei ele no WhatsApp e mandei algumas mensagens sobre esse caso, questionando ele o que estava acontecendo, se ele iria se manifestar publicamente ou se ele queria mandar alguma mensagem. Enfim, ele não respondeu também, ele costuma responder, a gente vez outra conversa, mas sobre esse caso ele manteve o silêncio e hoje ele preferiu publicar essa nota a respeito desse caso. Vamos acompanhar, né? Não vou, como eu falei, não vou fazer nenhuma reação a isso, né? Nenhum comentário crítico ou alguma análise minha sobre esse caso. Vamos acompanhar os próximos dias e, eventualmente, na próxima semana, se for o caso, a gente faz um novo vídeo e a gente comenta sobre a decisão do pastor Anderson Silva de anunciar, né? Ele já não é mais pastor, né? Não atua mais na igreja Vive por Ti há um bom tempo, como ele fala na própria nota. Ele já não é mais, né? Já tá lá, já não tá mais na direção. Mas na próxima semana a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos acompanhar o que vai acontecer, quais serão os próximos passos desse grande pastor Anderson Silva. A gente acompanha o trabalho dele há muito tempo, repercute muito as ações, as falas dele, né? Geralmente muito fortes, muito energéticas. Mas vamos continuar acompanhando, tá?
Mas eu não quero sair me concluir esse vídeo, claro, eu não quero terminar esse vídeo sem ver a tua opinião sobre isso. O que você acha que está por trás disso? Você concorda com a decisão dele? Se for realmente uma decisão política, para ir para a política, ele precisava realmente abrir mão do ministério? Você concorda com isso? Qual o teu posicionamento? Comenta aqui nos comentários, eu quero ler cada um deles e responder também, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.